noite a todos. Boa noite. Eu sou Simone, membro da Pastoral Familiar, que recebe vocês essa noite e esta semana com muito carinho. Muito obrigada pela presença de todos. Muito bem, então vamos começar a noite de hoje. E o nosso convite deste ano da Semana Nacional da Família, é a gente pensar a semana inteira, avaliar, fazer uma meditação sobre qual é a postura da família dentro da sociedade. Então, o título geral da semana é esse aí: Família, uma luz para a vida em sociedade. E aí, no dia de hoje, nós resolvemos trazer um trecho do Evangelho de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos centralizar o nosso bate-papo em Maria. Nós vamos percorrer todo o caminho que Maria fez junto a Jesus Cristo, desde o seu anúncio, para ver o que de Maria a gente tira para a nossa postura em sociedade, para a nossa postura lá dentro da nossa casa. Então fiquemos de pé, nós vamos ouvir Atos dos Apóstolos. A Jovina vai repetir aqui para a gente. Uma nova comunidade. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, partindo do chamado Monte das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram para a sala superior, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos tinham os mesmos sentimentos. Perseveravam em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na passagem do Evangelho, a gente observa que os apóstolos estão se reunindo, estão se organizando em oração para começar a dar início a tudo que eles aprenderam com Jesus Cristo. E entre eles está Maria, né? Entre eles está outras mulheres e Maria, mãe de Deus. Então, o que a gente vem trazer para vocês hoje à noite é o seguinte: todo esse trabalho da Semana da Família está baseado na exortação do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que é uma belíssima carta escrita por ele, que vem resgatar o valor familiar, vem trazer novamente para as famílias o conceito original de família, né? E resgatar a família dentro da sociedade. Então, lá na Amoris Laetitia tem essa frase aí: a família, lugar onde se dá a vida, é promotora da educação para o amor, justiça e experiência de fé. Em Maria, a gente encontra todo esse conceito de família. Ela educou para o amor, ela sempre foi justa e a primeira e maior e mais fiel apóstola de Jesus Cristo. Então, a experiência de fé de Maria percorre desde o anúncio até os nossos dias de hoje. E o que consiste essa acolhida de Maria? O sim de Maria, né? O que o sim dela vem nos dizer? Maria deixa que o verbo se encarne nela, ela aceita o projeto de Deus na vida dela. E também nós somos chamados a dizer esse sim. Todos nós somos convidados à santidade. A partir do nosso batismo, nós somos convidados a dizer sim a Jesus Cristo, a dizer sim ao projeto dele e a dizer sim em parceria com Maria, de dar continuidade nesse projeto de evangelização. Então, todos nós que somos batizados também somos chamados à santidade. Pode passar. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso vivendo a palavra. Maria foi o primeiro sacrário de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morou primeiro no ventre de Maria. Então, eles têm uma muito íntima relação, além de mãe e filho, mãe do Salvador, né? E ele conhece, Maria é o primeiro sacrário, mas Jesus, ele não quer ficar fechadinho no sacrário, ele quer ser conhecido. E essa é a nossa missão.
A gente tem que dar conhecimento a toda a humanidade de quem é Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, né? E a resposta de Maria se prolonga no nosso sim. Então, à medida que eu falo sim, que eu sou capaz de aderir a esse projeto de Maria, que eu sou uma batizada, que eu vou evangelizar, que eu vou levar o nome de Jesus Cristo à frente, eu estou me juntando ao projeto de Maria nessa história. E agora a gente vai fazer o caminho de Maria. Nós vamos recordar aqui juntos, desde o anúncio do anjo a Maria, até a crucificação. Então, quando ao anúncio, a anunciação, Maria aceita o projeto de Deus na vida dela, e nós vamos nos comparar a Maria. Como é que eu faço esse aceite? Como é que eu aceito esse amor? Cada um de nós teve na sua vida um anúncio. Por exemplo, as mulheres aqui que são mães, né, o anúncio é a chegada de um filho. Não é, Alessandra? Mesmo que seja de sua empresa, né? Então, todo anúncio requer uma postura. Eu vou aceitar ou eu não vou aceitar? Eu vou enfrentar essa nova vida que eu vou colocar ao mundo ou eu não vou enfrentar, né? Então, a gente parar um pouquinho para pensar, o convite hoje é esse. Parar para pensar, se nós temos essa mesma postura de Maria, o sim dela foi pronto e objetivo. E o nosso? E o nosso sim diante da vida, né? E aí vem essa perguntinha aí. Nós estamos, como eu estou vivendo esse amor lá na minha casa? Porque o projeto aqui, essa semana, é eu falar da minha casa, da casa de cada um de vocês. Então, o propósito agora é a gente pensar, lá na minha casa, esse anúncio está sendo aceito? Lá na minha casa, esse sim foi positivo e está acontecendo? Lá na minha casa, o sim de Maria repercute? Então, para a gente pensar um pouquinho. Porque tem também o anúncio de ser chamada a viver em comunhão. Viver em comunhão. A palavra comunhão é a comum união com Cristo. Lá na minha casa, eu consigo fazer com que todas as pessoas que moram, que convivem comigo, os meus filhos, participem dessa comunhão. Então, a mensagem a partir do anúncio é: eu tenho que ser multiplicador desse anúncio. Na minha casa, no meu trabalho, na vida em sociedade. Não é somente lá no meu lar, nas paredes da minha casa, porque de certa forma é até fácil. Mas na sociedade, fazer esse anúncio, ser esse sim pronto, é o ato mais difícil. Depois a gente passa para a visitação. Maria vai lá visitar Isabel, é recebida com calor, né? Com toda a manifestação do Espírito Santo em Isabel, em próprio João Batista dentro do ventre dela, da onde origina a nossa oração que rezamos, a Ave Maria. Mas ela faz um canto, que é o Magnífica. Então, assim como Isabel estava cheia da ação do Espírito Santo, cheia de toda a alegria de ter com ela a mãe do Salvador, a mãe do Salvador com essa visita também estava radiante. E ela faz um lindo canto que é o Magnífica, né, que está lá no Evangelho de Lucas. E ela canta a sua experiência com Deus. Maria expõe, né, naquela visita, ela expõe o quanto ela está feliz por ter sido a escolhida, como nós acabamos de cantar. Ela expõe o quanto ela se acha a primeira entre todas as mulheres, né? Ela canta as maravilhas que Deus fez na vida dela, né? E aí, o Magnífico é a obra de Deus na vida de Maria. Ela entende o sentido do que Deus quer para ela, né? Ela percebe o fio de ouro no qual Deus vai conduzir a sua vida. E ela faz uma releitura da vida, né? Da vida dela, até ali, né? E nós? Como que a gente está glorificando a Deus? Como que a gente está dizendo a Deus o quanto somos magnificamente amados por Ele? Como que eu estou fazendo a releitura dessa vida? Ou eu só sou negativo? Ou eu só deixo prevalecer aquilo que não é positivo? Ou eu deixo de perceber, mesmo na coisa negativa, a ação de Deus?
a visitação de Maria traz na noite de hoje para a gente levar esse nosso pensamento nessa situação. Eu estou elevando um canto a Deus em ação de graças a tudo que Ele faz na minha vida, né? Eu consigo colocar a gratidão como fonte de oração dentro da minha casa? Os meus filhos percebem o quanto eu sou grata a Deus por ter aquela casa daquele jeito, aqueles filhos daquele jeito. Porque cada um aqui traz uma família diferente. Cada um aqui, nessa noite, trouxe os seus anseios, trouxe os seus problemas, trouxe filhos que não causam problemas, trouxe outros tantos que causam inúmeros problemas. Mas mesmo em cima de tudo isso, eu estou sabendo glorificar. Eu estou sabendo colocar gratidão em tudo isso, né? A gratidão é a fonte da oração diária na minha família. Eu faço com que a minha família perceba as maravilhas de Deus. Chegamos ao nascimento. Nascimento, vida nova. Colocar o ser no mundo, né? Como o padre falou ontem nas homilias que a pastoral contribuiu nas missas, em todas as missas ontem, nós celebramos e comemoramos o Dia dos Pais, né? Então, o nascimento é uma situação de esplendor em todas as casas. Por mais difícil que a gestação seja, a chegada de uma criança muda tudo. E muda para melhor na maioria das vezes, né? Então, o nascimento de Jesus, ele faz a gente perceber a graça de estabelecer a presença de Jesus no nosso meio. Mesmo através dos nossos filhos, todo nascimento nos remete à ação de Deus na nossa vida, né? A maravilha da mulher gestar, a maravilha do pai, do primeiro contato, né? A maravilha dos primeiros passos, do sorriso, da amamentação. Então, todas essas situações são ações de Deus na vida da gente. E nós estamos amando sem limites. Jesus está no meio do meu lar. Jesus está nascendo lá na minha casa diariamente. Esse amor da minha casa pelas pessoas que estão naquele lar em comum é um amor recíproco. Pensar um pouquinho lá no nascimento dos nossos filhos, mesmo quem não tem filhos, ou filhos do coração, né? Como que está sendo esse amor? Jesus faz parte desse amor, né? Como que a gente está recebendo esse Jesus dentro da casa da gente? Que ele nasce e renasce diariamente. E na vida de Maria não foi diferente. O nascimento de Jesus virou a vida dela de ponta cabeça. A partir do anúncio, tudo já ficou diferente. Com o nascimento de Jesus, que já foi toda aquela situação peculiar, em extrema pobreza, longe da família, né? No meio de uma viagem, já foi uma situação atípica, né? Mas Maria sentiu um amor, uma experiência de amor, que nada daquilo fazia muita diferença, né? Ela estava se sentindo esplendorosa, a mãe do rei. E os nascimentos da nossa sociedade nem sempre são assim. Infelizmente, a gente tem muitas mães deixando de experimentar essa maravilha, né? Infelizmente, a gente tem toda a situação do aborto, né? Que está aí batendo sempre na nossa porta. E graças a Deus a legislação parece que ouve as nossas orações, os legisladores, e nunca isso vai para frente, né? Então, o convite para a gente pensar no nascimento de Jesus é a gente pensar exatamente nisso. Como que ele está nascendo dia a dia na minha casa, né? E a partir do nascimento dele, esse amor transbordante está sendo irradiado lá na minha casa? Eu consigo perceber esse amor lá na minha casa? E melhor ainda, eu consigo mostrar esse amor na sociedade? Eu consigo mostrar esse amor nas imediações da Vila Miriam? Na minha ação pastoral, muitos de nós aqui somos membros, coordenadores, participantes de pastorais. Mesmo aqui, muitas vezes a gente está aqui e não vive esse amor.
E aí a próxima etapa que nós vamos andar aí com Maria é a fuga dela para o Egito. Ela precisa proteger o menino. O bem maior dela está em apuros. Imaginem o que é isso. Alguém ameaçar de morte aquele que saiu das suas entranhas há tão pouco tempo, aquele que era totalmente seu por 9 meses. E aí ela precisa proteger o menino, e ela sabe que vai passar por inúmeros obstáculos, o que não é diferente do que passamos hoje. A gente não consegue proteger os nossos filhos, ou consegue? Totalmente não. Saiu da barriga da gente, já era. Então tem inúmeras ciladas aí na sociedade, das quais Maria experimentou e nós experimentamos como ela. Não só as mães, os pais também, porque tem muitos pais também que criam seus filhos sozinhos. Então sempre haverá obstáculos, pessoas que não nos compreendem, uma sociedade que denigra a instituição familiar. Reforçar a presença de Jesus em nós é preservar a liberdade dentro de nós. Então, quando a gente acha que não está dando liberdade para o filho, porque prende, porque diz um não, muito pelo contrário, nós estamos livrando eles de algumas ciladas, mesmo a gente sabendo que a gente não vai conseguir livrar de todas. Então, essa fuga de Maria para proteger o menino Jesus, que nos faça pensar nessa situação. Será que eu estou conseguindo, na minha oração, na minha vivência de comunidade, será que eu estou conseguindo livrar o meu filho? Ou no mínimo mostrar para ele, direcionar, esse caminho não é bom. Não é por aqui que você deve ir. E aí Maria apresenta Jesus ao velho Simeão no templo. Este é também um grande anúncio. Com Maria, vamos consagrando a Jesus como pessoa viva a ser seguida. Em cada divisão ou dificuldade no seio familiar, Cristo se faz presente. Apresentamos Jesus aos nossos problemas, Ele é o esposo da nossa alma. Como apresentamos Jesus aos membros da minha família? A graça dos sacramentos instituídos por Cristo é força edificante na minha família? A igreja está ficando para segundo plano, gente. Primeiro é a gente se estabelecer socialmente, depois financeiramente, e se der tempo, vamos pensar na religião. Então, esse anúncio que Maria fez lá no templo, levando o menino Jesus para conhecer o velho Simeão, é para nos despertar. Como que eu estou levando o meu filho à igreja? Como que eu estou apresentando os sacramentos para ele? Eu estou dando a importância dos 7 sacramentos? Todo mundo lá na minha casa, ela vem dominicalmente se alimentar de Cristo consagrado, para ter força, ter fortaleza, ter sabedoria durante a semana. Então, quando Maria apresenta o menino Jesus no templo, é para a gente pensar direitinho. E o meu papel evangelizador? A Amores Letícia, na parte que o Papa fala sobre esse assunto, que eu acho que é no 5º capítulo, ele ressalta que é na família que tem que começar a educação religiosa. A primeira Ave Maria tem que ser aprendida em casa. E eu tenho feito isso? Eu tenho trazido todos os meus filhos, todas as pessoas, ou eu sou sinal dentro da minha casa, porque muitas vezes a gente não consegue trazer. Ainda mais no dia de hoje, que as ofertas na sociedade são inúmeras. Tem muito atrativo lá fora, muito mais do que aqui dentro. Mas quando eu sou ação aqui dentro, eu reflito lá em casa. Por que será que a minha mãe vai tanto? Vocês não saem da igreja de novo? Que tanto vocês fazem lá? Então, uma hora eles voltam, uma hora eles retornam, uma hora eles regressam. Principalmente da adolescência em diante. Enquanto é pequenininho, a gente passa a mão e vamos, Da adolescência em diante, a gente acaba perdendo um pouquinho. Mas se a semente for bem cultivada,
E se eu sou sinal dessa perseverança em casa, com certeza eles vão voltar. Aí vem Maria que perde Jesus. Imaginem o desespero, né? Perder o filho. E Jesus permanece lá entre os doutores da lei, conversando, discutindo as escrituras, né? E Maria se sente totalmente perdida. Quem aqui não se sentiu perdido? Ou na educação do filho, ou em tocar o lar, em tocar as despesas, né? Os recursos financeiros. O Brasil está passando por uma crise enorme. Quem nunca sentiu medo? E quem nunca questionou? Senhor, será que você me abandonou? Esse problema batendo na minha porta de novo? Né? Foi mais ou menos assim que Maria se sentiu. Senhor, você me deu um rei para eu cuidar e eu perco ele? Né? Ela volta, diz os textos bíblicos que ela anda coisa de um dia para encontrá-lo lá na missão que Deus deu a ele. Penso eu que deva ter sido difícil para ela até mesmo entender, por mais que ela soubesse qual era o processo todo pelo qual ela ia passar. Mas a angústia era tamanha, eu pelo menos eu já chegaria bem brava. Mas, para edificar uma família, muitas vezes a gente passa por sentimentos perdidos, como se Deus tivesse nos abandonado, e aí a gente questiona Deus. Mas no fundo a gente sabe onde encontrá-lo. E foi o que aconteceu com Maria. Na hora que ela retornou, certamente ela sabia que ela iria encontrar ele no templo, porque lá é o lugar dele. Então, esse retorno de Maria, esse perder Jesus, traga para a gente o foco de que a gente saiba sempre aonde encontrá-lo. É na igreja, é nos sacramentos, é na hóstia consagrada, é na noite de hoje. Toda vez que a gente se perder, a gente já tem um norte, uma direção para onde ir. Se eu voltar por esse caminho, é lá que eu vou me encontrar. Se eu voltar para Jesus Cristo, a minha salvação está garantida. E eu preciso apontar esse caminho para os meus. E muitas vezes eu preciso apontar esse caminho lá no meu trabalho, para quem está totalmente perdido, para aquela pessoa que a todo custo quer puxar o meu tapete. Olha, o caminho não é esse não. O caminho é outro. Então, como batizados, como a gente falou lá no início, a gente tem obrigação de dizer: o caminho é outro, você está errando. Não é por aqui. Não é eu me sobressaindo, eu pisando no outro, que eu vou conseguir a felicidade. Né? Onde eu estou? A vida escondida em Nazaré. Agora o convite é a gente olhar para a Santíssima Trindade e perceber que Maria tem tanta intimidade com Jesus quanto a Santíssima Trindade. Né? A unidade de Maria e Jesus, ela é muito perfeita. Né? Ela é o espelho para a nossa unidade. Para a nossa unidade com Jesus, para a nossa unidade como igreja, e cada um de nós aqui somos igreja, para a nossa unidade lá na minha casa. Não é o problema do meu filho, é o problema da minha família. Eu não tenho filho problema, a minha família tem um problema. Então é olhar essa intimidade, lembrar da Santíssima Trindade. Olha a beleza de ter um Deus em 3 pessoas. Olha a beleza de ter a intimidade de Maria com Jesus. Então é a gente pensar nessa íntima relação de Maria e Jesus, na íntima relação da Santíssima Trindade, e pensar lá na minha casa. Eu tenho essa íntima relação com meu filho?
Muitas vezes eu não sei nem do que o meu filho gosta. Eu não sei nem quem são as companhias do meu filho. E aí, que filho é esse que eu estou colocando na sociedade? Quem é esse futuro pai de família, essa futura mãe de família? Em casa, essa relação tem que ser mais próxima. Entre marido e mulher também. Porque muitas vezes, na ânsia da gente buscar, que às vezes a gente não sabe nem o que, né? O relacionamento entre marido e mulher fica para depois. E aí é brechas para que as coisas ruins entrem na casa da gente. A traição, o descaso, a violência. Então a gente não pode perder o foco dessa intimidade, em momento nenhum, para poder não deixar que Jesus faça parte dessa intimidade lá na minha casa. Maria segue Jesus na vida pública. Jesus cura, anuncia, opera milagres. E Maria está com Jesus na construção da igreja. Como nós vimos que a Jovina leu para a gente o Evangelho, Maria continua construindo a igreja após a morte de Jesus Cristo em companhia dos discípulos. Jesus está presente e forma em nós pequenas igrejas. Somos todos células trinitárias de Cristo espalhadas no mundo. A comunhão me ajuda a perceber melhor o Cristo que vive em mim. Como família e sociedade, como estamos levando o projeto de Jesus? Somos sal e luz no mundo em que vivemos? Então, se eu tiver essa consciência de que eu tenho que ser sal e luz no mundo, porque eu vivo em comum unidade com Cristo, todas as minhas atitudes irão edificar a Cristo. É impossível uma pessoa que tenha essa consciência, que tenha uma atitude que não leve a Cristo, em casa ou na sociedade. Na sociedade eu acho que é o passo mais difícil, porque você encontra quem acredita, quem não acredita, quem te ridiculariza, quem te menospreza. Então essa ação, acho que é a mais difícil, essa postura é a mais difícil na vida da gente. Lá fora é muito complicado, é jogo duro. Tem muitas coisas competindo com Jesus Cristo. Tem muitas coisas competindo com a minha fé e com a fé de vocês. Tem muitas coisas que banalizam os nossos sacramentos. Então eu tenho que buscar essa fortaleza como Maria buscou. Uniu-se aos apóstolos e não deixou a igreja deixar de ser erguida. Passou por perseguições, foram perseguidos. Situações talvez piores do que aquela viveu na companhia de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra. Mas ela não esmoreceu. Ela ajudou a erguer as primeiras comunidades, andou com os apóstolos, não é? Então a gente tem que aprender com Maria, nesse ato que abriu a noite da gente, lá em Atos dos Apóstolos, a sermos sal e luz no mundo. Mas voltando à cena da crucificação, a gente encontra Maria ao pé da cruz, a dor da morte. Nós temos inúmeras perdas, né? E Maria perde o seu principal foco na vida, porque a vida dela parou pela causa de Jesus Cristo, né? Então ela perde Jesus para que a vontade de Deus fosse cumprida, mas ela ganha toda a humanidade. A partir de João, todos nós somos filiados a Maria, somos filhos de Maria, e em momento nenhum ela nos abandona. Cumpre a vontade de Deus, toma filho como João, e juntamente com João ela torna-se a primeira célula da igreja. Jesus vive o abandono do Pai e Maria vive o abandono do Filho. Caminhemos tendo uma mão em Jesus crucificado e outra em Maria. Por que isso? A gente não pode perder o foco em Jesus e as nossas ações têm que ser igual a de Maria. Em pé, ao pé da cruz.
Diante das nossas perdas, somos como Maria, permanecemos em pé para percebermos a vontade de Deus na nossa vida? Nem sempre é assim. Nem sempre a gente percebe a vontade de Deus na nossa vida. A gente acha que é um castigo, a gente acha que aquilo que a gente está precisando tem que ser naquela hora, que aquela perda vai ser irreparável. A gente nunca pensa que é a ação de Deus na nossa vida, qualquer que seja a perda. Temos um pouco de Maria, em especial as mulheres. Gestamos, amamentamos, zelamos, cuidamos, carregamos. Então, cada um de nós tem condições de percorrer tudo aquilo que eu li, que a gente comentou aqui anteriormente. A gente pode ser anúncio, a gente pode ser visitação, glorificando como magnífica. A gente pode percorrer o caminho de Cristo, evangelizar, como ela fez com os apóstolos. Nós vamos sofrer as perdas da morte, as perdas financeiras, emocionais, materiais. Mas se a gente prestar atenção que cada um de nós tem um pouquinho de Maria, nós conseguimos buscar fortaleza para vencer tudo isso. Porque Maria era uma mulher como uma de nós. Deus a escolheu imaculada. Mas da mesma forma física e biológica que Maria era constituída, somos todos nós. Então somos capacitados de mudar esse mundo. Então somos capacitados de fazer a nossa família ser um sinal diferente na sociedade. Que os nossos filhos possam ter posturas diferentes na sociedade. Porque somos dotados da mesma constituição de que era Maria. Desde o anúncio em que ela abre mão de seus planos de construir uma família até Pentecostes, evento em que ela está firme e perseverante na oração junto com os apóstolos, o ministério de Jesus é marcado pela presença dela. Ser mãe é ser Maria na vida dos filhos, que não apenas os traz ao mundo, mas encaminha para a sua missão, indicando o que é nobre, justo e verdadeiro. O amor do coração materno as impulsiona para estarem sempre presentes na vida dos filhos, não somente de forma física ou tomando-os como propriedades, mas vislumbrando na maternidade de Maria como educar para o crescimento em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então o convite hoje é a gente repensar os passos de Maria e o que falta para mim, para o meu companheiro, para as pessoas lá em casa. A fortaleza, a perseverança, o nunca desistir, o permanecer de pé, o buscar Jesus como ela fez quando ela voltou ao templo, o buscar Jesus nesta casa de oração, nesta casa onde o Jesus sacramentado habita. Como uma belíssima descrição do livro do Apocalipse, Nossa Senhora Maria Santíssima recebe inúmeros títulos, como a gente reza lá na ladainha, né? E aí, quando eu fui fazer essa pesquisa para montar esses slides, eu descobri que aqueles títulos que Maria leva na ladainha que nós rezamos só pode ser alterado pelo Papa. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia, achei interessante isso daí. A partir do nascimento de um filho, toda mãe deixa de ter o filho no ventre e passa a tê-lo na cabeça. É história ou não? Não é verdade. Então a gente passa de um órgão para outro, né? Tira do útero, passa para a cabeça, passa para o cérebro. Porque a gente nunca vai deixar de se preocupar com os filhos, tenha ele a idade que tiver. Não é? A gente vai estar sempre zelando, vai estar sempre preocupado, né? E aí, com Maria não foi tão diferente. Assim também Maria, ela percorre todos os cantos do mundo para guardar os seus filhos. A gente voltou lá ao pé da cruz para dizer que naquele momento todos nós nos tornamos filhos de Maria. Então, a partir daquele momento,
ela pare a gente, sai do útero dela e passa para a cabeça. Então, cada um de nós estamos guardados pelo amor de Maria. Cada um de nós permanece nos pensamentos dela. A oração que cada um de nós faz à Nossa Senhora é ela colocando a gente lá na sua cabeça, nos seus pensamentos e nos guardando. E como que ela achou para fazer isso? Que maneira que ela achou de se aproximar dos filhos que foram dados a ela? Né? Passa aí para mim, por favor. Pode passar mais um. Ela achou um jeitinho. Eu trouxe 4 jeitinhos aí que Nossa Senhora achou de resgatar os seus filhos, de indicar o caminho está errado, não é por aqui. Né? Então, nessa aparição dela, Nossa Senhora de Guadalupe, a imperatriz da América Latina, diz que era um território que estava sendo dominado lá por astecas e incas, e a forma que eles tinham de vamos dizer assim, dominar as pessoas era através de uma completa carnificina que era feita no local. Isso é no México. E aí diz que os franciscanos e dominicanos estavam tentando evangelizar aquele povo sem o menor sucesso. Né? E aí Nossa Senhora aparece. Tem alguma coisa errada aqui. Esses meus filhos estão indo por caminho errado. Olha ela tirando do ventre e colocando na cabeça. Então ela aparece com essa imagem, apesar de ter ficado pequenininha, ela aparece como aquelas pessoas daquele lugar podiam entender. Ela ainda tem essa sensibilidade de aparecer da melhor maneira como aquelas pessoas pudessem entender o recado que ela tinha para dar. Então ela aparece como uma índia grávida, né? Há um índio da localização lá. E a partir dessa aparição dela, a Igreja de Jesus Cristo começa a ser colocada naquela civilização ali no México. Né? A outra aparição dela, essa a gente quase não conhece, né? 300 anos da aparição dela, vamos comemorar agora em outubro. Como que Nossa Senhora, a padroeira do Brasil, aparece? Aparece no momento em que o Brasil é escravocrata, né? A escravidão imperava aqui no Brasil. Então ela aparece de pele negra, ela aparece a pescadores, né? Diz lá, né, em toda a história da aparição dela, que o rio era caudaloso, era um rio grande, né? E que seria muito difícil achar o corpo e a cabeça logo em seguida. Então, só por um milagre, só por essa mãe que estava vendo de novo que as coisas não andavam bem, que alguém precisava ser resgatado. Fátima é em Portugal, né? Civilização de pessoas brancas, ela aparece com essa imagem branca segurando o rosário, pedindo que as pessoas rezassem o rosário para que aquela guerra parasse. Né? Mas ainda deu 3 outros sinais, né, aos pastorinhos lá, indicando que o caminho não é esse. Ela estava olhando por aqueles filhos que ela tinha naquela localidade, em meio àquela guerra naquele momento. E Nossa Senhora Auxiliadora, ou Maria Auxiliadora, diz que estava tendo uma guerra entre com os muçulmanos. E esse Papa Pio V, ele tinha sido preso pelos muçulmanos. E aí, tanto em Roma quanto esse Papa na prisão, agarraram-se ao rosário. Rezaram, acho que por 3 dias, se eu não estou muito enganado, o rosário insistentemente. E aí, no meio dessa reza do rosário, a imagem dela ali, como está naquela figura pequena, ela aparece poderosa e iluminada para os muçulmanos no meio da guerra. Eles ficam assustados e eles perdem essa batalha. O Papa é liberto e volta para Roma. Então é Nossa Senhora, é Maria atuando em meio às guerras, em meio a situações de exploração, escravidão, né?
E assim como Maria, na nossa sociedade, há muitas mães que agem como ela. Deixou de cuidar no ventre, está cuidando na cabeça. Então, há muitas mães que são exemplos na sociedade. Há mães que são sinais vivos de libertação dos seus filhos. São aquelas que livram os filhos das drogas, da prostituição, da bandidagem. São aquelas que vão erguer maridos e filhos da sarjeta, falar de novo, eu vou te dar uma chance. Vamos lá de novo. Você é minha família, você é parte de mim. Vamos lá que eu vou te erguer de novo. Não é? E aqui? Será que na Vila Miriam acontece isso? Não? Alguém aqui já passou por essa experiência? De ser Maria na vida do outro? Ir lá, erguer, chamar, levanta, nossa condição é de pé. Nós fomos chamados à santidade. Não é mesmo? Quantas Marias há no nosso meio? Podemos sentir e viver o amor de Maria entre nós? Quem já sentiu a presença dela? Eu, inúmeras vezes. Eu também. Me resgatando, me salvando, me puxando a orelha. Está errado. Não é por aí não. Não foi assim que meu filho disse para fazer não. Né? Enfim. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem uma manifestação de alguma outra Nossa Senhora que eu não coloquei? Se fosse colocar aqui, gente, a gente ia passar a noite inteira falando de todas as aparições dela, todas as manifestações dela.